Eu escrevi um livro de poemas porque eu cometi um crime. O imprevisto é a narração de um crime. Só que na Espanha, onde vivo há alguns anos, esse crime foi legalizado. Então eu tive a sorte de contar com a tutela do Estado para, digamos, cometê-lo. Mas durante o processo, me dei conta de que, apesar de meu ato não ser mais um crime, continuava sendo criminoso, inclusive para mim. Um horror, pecado, vil, sujo. Algo que nenhuma mulher devia fazer, mas principalmente algo que nenhuma mãe devia fazer nunca. Como é que eu ia fazer aquilo? Me dei conta de que o Estado, que me apoiava, delegava a prática do crime a instituições privadas para não sujar as próprias mãos. E também me garantia que depois de 5 anos não haveria nenhum rastro do procedimento. Ninguém nunca iria descobrir que eu tinha cometido o crime, quer dizer, o tal ato. Minha ficha estaria limpa. O aborto, mesmo legal, é sempre clandestino. Acho que esse foi o primeiro poema que escrevi. E foi quando percebi isso, que nossos corpos não são mesmo nossos, que em qualquer caso, vez ou outra o Estado nos concede, depois de muita luta, algum poder sobre ele e que estamos sozinhas, que precisei escrever a história do meu aborto. Mas entre escrever e publicar, existe um passo, que nesse caso não era simples para mim. Eu só decidi dar quando, consciente do privilégio que é fazer um aborto legal, pensei no Brasil. Esse país que é o meu, onde infelizmente o crime ainda é crime e tem pena de prisão. O que a senhora está fazendo com essa mala? Eu odeio essa tua mania de quereres controlar a minha vida. Vamos guardar essas coisas, por favor? Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso, mas é um prazer mais uma vez estar aqui com o projeto Dois Artistas em Busca de um Diálogo. Dessa vez, não com brasileiras no Brasil, mas com brasileiras no exterior, na Península Ibérica. Juliana Tavares, em Portugal, Ana Alckmin, e na Espanha, né? Estamos diretamente das capitais conversando com essas moças. E eu quero agradecer, eu quero dizer muito obrigado por estarem aqui, doando o tempo de vocês, para a gente entender um pouco essa história de artistas multifacetadas, acredito eu, pelo pouco que eu conheci. E sempre começo com essa pergunta que eu acho que a Ju já conhece, porque teve uma entrevista comigo lá na pandemia, né? Foi. E eu começaria então com a Ana, Ai, meu Deus. com a primeira pergunta, que é: quem é essa pessoa que mora atrás desse nome, Ana Alckmin? Essa pergunta é... Eu acho que é uma pergunta que eu tô tentando responder há 44 anos, vai fazer agora dia 20 de junho, que eu tô tentando responder quem é essa pessoa que tá por trás desse nome. E eu acho que talvez
o que eu tenho descoberto nesse tempo é que, de mais útil, é que talvez eu não consiga responder e talvez não precise responder realmente, né? Ou também perguntar para quem a gente precisa e quando a gente realmente precisa responder quem está por trás desse nome, né? Eu acho que nesses todos esses anos fomos muitas que ocupamos assim esse nome. É, Mas enfim, se tiver que responder Não, não de tem forma nada sai, aqui, não tem não nada. tem nenhuma obrigação, é só uma Ah, curiosidade, né? então, assim, não sei. Talvez eu acho que é alguém que está passando por essa vida tentando responder essa pergunta. Não sempre também, porque senão. É, com alegria. É, essa pergunta acabou virando quase uma charada para mim, que me move, que me interessa, às vezes mais, às vezes menos, sempre na relação com o outro. Inclusive, tem um poema do que a Adriana Calcanhoto musicou, do Mário Sacarneiro, que diz: Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. A Adriana Calcanhoto musicou esse poema que eu escuto desde muito adolescente e eu acho um lugar muito interessante para estar, assim. Nem eu, nem o outro. Qualquer coisa de intermédio, sabe? É aí que eu procuro estar e que eu gosto de estar. Às vezes é mais sofrido, às vezes é menos, às vezes você tem que voltar pro eu, às vezes a gente está mais no outro. Enfim, é algo assim. Mas também posso responder em termos curriculares, assim, tipo. Pois é, né? A provocação é justamente essa, porque nas outras entrevistas as pessoas também, né, se colocam assim, calma aí, né? Eu sou professor, eu sou ator, eu sou dançarino, e que mais, né? É por isso essa brincadeira do quem mora atrás desse nome, né? Porque eu acho que a gente vai muito além do que essas máscaras e ah, essas formas pré-definidas, né, nas Quase nossas vidas. personas, né? Várias. Ah. E eu acho que. Desculpa, Ju, fala. Não é isso, tipo, quase várias personas, assim, que a gente. E eu acho que no caso da gente que em algum momento pensou em ser ou se disse ser artista, eu não sei pra você, Ju. Eu vou te chamar de Ju, porque a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas é Juliana, e assim, eu não consigo falar esse nome inteiro. Fica à vontade, tá? Já Se é você seu, der, já é tudo seu, já. bem, né? Tá. Essa coisa que a gente sempre fala. Quando foi a primeira vez que você escreveu na ficha de hotel, não, ainda existe ficha de hotel, a sua profissão, atriz, ator, escritor, né? Quando que você se autoriza a preencher uma ficha de hotel? Não sei se sempre foi uma conversa entre amigos artistas. Quando foi a primeira vez que você achou que você podia preencher na ficha de hotel atriz, sabe? Eu acho que a gente que é artista, até a gente se legitimar nesse lugar, né? Total. Eu também sinto a mesma coisa. E às vezes, até em que momento usar, né? No sentido de, por exemplo, eu estava me mudando, estou me mudando atualmente para um outro apartamento e fui pedir um apoio do governo que eles olham lá os seus rendimentos e vê se você está enquadrado ou não para receber esse apoio da Uhum. renda, né, do aluguel. E aí estava perguntando profissão. E aí eu fui botar atriz, e aí falaram assim para mim, Ju, mas será que se você não botar atriz, já vão pensar automaticamente que você não tem muito dinheiro, que não tem condição de pagar a renda? Totalmente verdade. Não, mas eu vou botar o quê? Não, então É, só põe outra coisa que você faz também, que eu também trabalho com marketing digital. Aí eu fiquei assim, pô, mas eu tô mó tirando minha opção. E no final eu acabei botando marketing digital. Não sei se eu vou passar no apoio, mas foi só pela, enfim, mas eu é, me estimo como atriz. E é engraçado, né, ter usado outra coisa. Enfim, é. É o estigma, né, do sim, artista. total. E é isso, eu acho que a Ana colocou bem, né?
é o intermédio, né? A gente é o que é, os muitos que somos para cada lugar, para cada momento, para cada instante, né, da vida. Com certeza. Mas eu aprofundaria ainda, assim. Agora para você, Ju. Você já ouviu essa pergunta uma vez e 5, quase 6 anos se passaram, assim, né? Quem tá aí dentro agora? Olha, eu não faço ideia do que eu respondi a primeira vez que você me perguntou, eu não lembro de jeito nenhum. E hoje eu sigo não fazendo ideia. Porque eu acho que todo mundo vai se transformando, né, ao longo da vida. Acho não, tenho certeza. Acho que quando a gente fez, foi na pandemia, pós-pandemia, todo mundo também mudou. Já é outra visão, já é outro significado de outras coisas. Seja prioridade de vida, seja prioridade de pessoa, seja prioridade na profissão. Então, eu também me sinto um pouco como a Ana, assim, um pouco de tudo e ao mesmo tempo tudo de nada. E, e sinto também que eu estou nessas mil personas, né? Uma hora é a Juliana atriz, outra hora é a Juliana empresária, outra hora é a Juliana jogadora, Escritora. sei lá, escritora, outra hora, enfim. E eu acho que teve um momento na vida que eu não sei qual, que eu pensei que não valia a pena eu tentar descobrir quem eu era e apenas ser. Hum. É o que eu sou e é isso. E tem coisas, a única coisa que eu sempre falo, né? Tem coisas, eu não sei o que eu quero, 100% ou o que eu sou, mas eu tenho certeza o que eu não sou, ou o que eu não tenho, né? Então, sei lá, eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa desonesta, que eu não sou uma pessoa de extrema direita, que eu não sou, enfim, essas coisas que com certeza eu não sou. Agora, quem eu sou é uma coisa que eu vou aprendendo constantemente. Tem uma coisa interessante também que eu pensei enquanto você estava falando, que assim, a gente é uma liberdade também a gente dizer que a gente não sabe o que a gente mas ao mesmo tempo eu estava pensando, será que a gente não sabe mesmo? Porque é um espaço de liberdade que a gente se reserva, dizer que a gente não sabe quem a gente é e que a gente está buscando não sei o quê, mas na verdade a sociedade também diz o que a gente é, né? E limita o que a gente é muitas vezes, né? Então, talvez a gente também vá descobrindo isso à medida que a gente vai, né, encontrando os limites, por ser mulher, no nosso caso, né? Às vezes, no meu caso, por ser mãe. No nosso caso, bom, somos brancas, então é, não encontramos esse apontamento, né, racial, porque estamos dentro desse privilégio. Então, eu acho que também, por outra parte, a gente também é o que a gente vai tentando ser nesse limite, né, que nos é imposto em função do nosso, de como leem a gente também, né? Bom, e no nosso caso também migrantes, né? Porque também tem um lugar aí do ser migrante que limita e a gente fica ali rebolando, num, né? Bastante. Nossa, bastante, bastante. Como atriz, então, aqui. É, a Imagino gente, que aí também seja é, terrível. Eu estava conversando é. com a Lola, né, que está aí também contigo, em Portugal. E Não só em Portugal, a gente mora juntos. vocês moram juntas, é. E, essa coisa, né? Falam a mesma língua, tem um histórico de, né? Uhum. Séculos de proximidade e ela não consegue trabalhos porque ela é uma atriz brasileira, né? Assim, está trabalhando, claro, mas já ouviu isso, né? Sou uma atriz brasileira, quer dizer, esse não lugar também que não pertence a ela, né? De trabalhar em Portugal por ser uma atriz brasileira. É, por aqui também, do meu lado também. É. E aí vai muito nisso que a Ana está falando, quer dizer, eu não sei se as pessoas dizem o que nós somos, mas elas esperam algumas coisas, né? Elas esperam muitas coisas da gente e a gente tem que desenrolar esse papel, né?
E aí, nessa busca que vocês já mencionaram de artista, de atriz, no caso da Ana, escritora, é, tem algum momento marcante que de repente você começou a se autorizar, Ana, a dizer, ok, escrevi, sou escritora, sou artista. Tem uma palavra, um lugar, um momento na sua vida que diz assim, ok, isso foi um momento de virada. Não. Não tem. Não tem, porque dá a sensação de que cada momento é um momento de virada, não sei. É, Eu acho que essa ideia de virada também tem muita relação com uma forma de percepção da vida que é normal, que eu acho que todo mundo tem, né? Que a gente espera quando vai acontecer a virada, quando vai acontecer. E é uma coisa meio. Até eu escrevo roteiro também, tem muita relação com como a gente conta as histórias comerciais, né? As histórias mainstreaming. Inclusive se chama assim, ponto de virada, né? Turning point. Então, a gente tem o hábito de olhar essas histórias, importar essa narrativa para as nossas vidas e esperar que as nossas vidas tenham viradas, finais felizes ou tristes. Se não, como é que é? Se não tá feliz é porque não chegou no final ainda. Então, eu acho que é normal a gente ter essas expectativas, né? E talvez eu pudesse olhar a minha carreira e identificar algum ponto de virada, mas por um lado não houve, assim, não houve a minha carreira, olhando de fora e falando nessa linguagem, na minha carreira não houve muito isso, é, bom, pelo menos por enquanto, não houve um, ela foi muito progressiva, não houve uma coisa assim, aqui aconteceu uma coisa que me mudou totalmente, e mudou totalmente os rumos sabe, para onde eu estava indo, e aí não, ela foi muito progressiva, assim, então nesse sentido, eu não sei dizer. Não teve, eu acho. É, Foi um trabalho muito constante, muito pouco a pouco. Eu acho que. E também o que aconteceu comigo foi que eu comecei a escrever mesmo quando eu estava aqui na Espanha já. Eu vim para a Espanha querendo ser roteirista, eu já trabalhava com audiovisual, me formei em teatro, vim para a Espanha querendo ser roteirista e comecei a escrever aqui. E as histórias daqui. Portanto, né, as primeiras coisas que eu escrevi de roteiro foram histórias daqui. E o que acontecia no meu desejo de autoria era escrever histórias. Todo o meu desejo de autoria tinha relação com histórias que se passavam no Brasil, que estavam relacionadas com o meu país, entende? Então eu fui fazendo uma carreira Ambígua. ambígua, não sei se é ambígua, mas em duas vias, sabe? E a minha carreira autoral, ela sempre foi muito relacionada com o Brasil, e a minha carreira como roteirista de projetos encomendados também aconteceu no Brasil, mas foi acontecendo mais aqui. Enfim, e aí, não sei, eu acho que do ponto de vista autoral, eu tive muito perto de ter uma história autoral no mundo audiovisual que acabou não acontecendo, porque o mundo audiovisual é uma grande loucura, e a maior parte das coisas acabam não acontecendo, mas foi uma série que eu escrevi que era muito autoral há 10 anos atrás, e eu vendi a série para uma plataforma que acabou não fazendo, e aí, enfim, continuei na minha busca autoral no audiovisual, mas aí eu um pouco me afastei. Escrevo poesia desde criança. E em algum momento eu resolvi tentar publicar o primeiro livro. Assim, na verdade, eu nem tentei, porque eu tinha uma amiga que era brasileira também, em Madrid, dona de uma editorial que publicava autores brasileiros. Daí eu mandei meus poemas para ela, assim, a coleção de poemas que eu tinha que eu gostava. Ela se interessou e quis publicar. Então não foi nenhum projeto
sabe assim, poeta é uma coisa que eu jamais vou dizer que eu sou. Tipo, eu posso dizer que eu sou escritora, roteirista, agora poeta é uma coisa que, assim, realmente, agora com o segundo livro, eu posso aceitar que digam, mas assim, não, eu sou poeta. É uma coisa muito mais difícil para mim. Então, nasceu esse primeiro livro que não foi como um projeto exatamente, era poesias reunidas de uma pessoa que escrevia poesia. E aí, talvez, para mim, internamente, talvez a virada, que eu posso chamar de virada, talvez, de apropriação da apropriação da minha própria escrita, foi esse último livro que se chama Imprevisto, que foi realmente um projeto de livro de poesia que tinha uma ideia muito clara, nasceu como um projeto, eu fui escrevendo como um projeto, e talvez essa tenha sido uma virada importante para mim, que é uma virada interna, Uhum. que tem a ver talvez com isso, com um certo entendimento do que pode ser a minha autoria, ou talvez isso, talvez seja assim, o primeiro projeto nascido com a intenção, porque eu acho que na autoria, a autoria talvez ela demande uma intenção sempre de autoria. Não sei, podemos aprofundar, mas talvez tenha sido esse, talvez tenha sido, se eu pudesse falar em virada, olha quantos anos passaram para eu dizer que houve alguma pequena virada. Eu voltei a escrever poesia quando eu comecei pouco a pouco a me reconectar com o meu ser mulher e com o meu corpo de mulher. Também acho que as viradas a gente olha depois também, sabia? No Eu momento tá virando, a gente não é muito consciente, tô talvez. com essa sensação agora, assim, ouvindo você, que talvez agora você tenha se constatado, né, tenha É, constatado que pode ser esse momento agora que você está vivendo, hum, né? sim. E também, enfim, né? Por que não haver, né? Mas eu fiquei curioso com a coisa da Espanha, porque você foi para aí e aí começou a escrever. Você disse isso, né? Eu vim para cá para escrever. Foi curioso mesmo. E, Também fiquei. e mudanças assim, né? Mudanças que envolvem deslocamento geográfico, decisões internas, são mudanças significativas, né? Não Eu necessariamente era pontos de jovem. virada, mas é. Eu era jovem, Marcelo. Queria A ouvir. juventude. A juventude. A Era juventude jovem, é olha a cara assim. dessa mulher, gente. Não, eu tinha 26 anos. Eu era bem jovem. Não, assim, eu era atriz. Só que eu sabia que. Bom, eu sempre escrevi. E eu sempre falo isso, que eu acho que, inclusive, não sou a primeira pessoa que fala isso. Alguma das minhas autoras preferidas, eu acho que, eu não sei se era Marguerite Duras, não sei. Ou não sei, mas a minha escrita sempre foi sintomática. Eu sempre escrevi como um sintoma, eu sempre precisei escrever. Tem gente que rói a unha, eu escrevia e continuo escrevendo. Então, a escritura e a escrita, ela. Inclusive, eu falo assim: se eu mudar de trabalho agora, se for engenheira, tá tudo bem para mim, porque eu nunca vou deixar de escrever. Eu sei que eu nunca vou deixar de escrever. Então, é, a escrita sempre esteve. Não é que assim eu fazia outra coisa, de repente falei, vou escrever. Não. E o audiovisual também sempre esteve. É, eu, eu sempre tive no audiovisual. Meu padrasto é diretor de cinema, é relacionado Muito com barulhinho o esse, né? audiovisual, Tá então eu difícil aqui. cresci um pouco dentro do audiovisual. E eu já era assistente de direção, e eu já tinha trabalhado como assistente de roteiro, e eu já estava muito interessada em estudar roteiro, já tinha começado a estudar um pouco de roteiro no Brasil. E, e eu sabia, eu estudei na faculdade, eu estudei artes cênicas na Unirio, fui muito feliz, foi uma formação fundamental para mim como pessoa, ser humano e artista, mas eu sabia que eu não tinha vocação de atriz, assim, eu sofria demais, assim, não é que eu não sofro escrevendo, eu sofro, mas é um sofrimento que eu gosto. Eu sofria demais. E eu estava numa companhia de teatro que eu amo, que é o Teatro do Pequeno Gesto, no Rio. E eu tenho minhas amigas e irmãs até hoje. Eu olhava para elas, eu falava, gente, isso que é uma atriz. Elas são atrizes, entende? Elas entram com alegria e prazer
Eu entrava sofrida, sabe, assim, sofrendo muito, e eu tinha desistido de sofrer. E eu comecei a sofrer nesse aspecto, né, eu nunca desisti de sofrer, não poderia jamais, mas enfim, no palco, eu tinha desistido de sofrer no palco. E aí eu, vim estudar um master de direção cinematográfica. Meu marido, eu vim por amor, na verdade, eu vim para a Espanha por amor. E aí pois é, gente, essas coisas que a juventude faz. E aí meu marido também é roteirista, e a gente começou a escrever junto, e assim foi que eu comecei a ser roteirista, escrevendo com ele, e aí depois eu fui me separando na carreira e começando a escrever as minhas histórias, que estavam todas relacionadas com o Brasil, e nessa coisa de escrever nessas duas línguas que são tão parecidas, e que agora eu preciso de revisão nas duas. É uma coisa horrorosa. Eu não escrevo nenhuma, eu não me sinto segura em nenhuma língua para entregar uma coisa sem revisão, sem revisão. Porque elas são muito parecidas, elas se contaminam muito. Então é isso. Então Foi você é uma assim. poeta e aprendeu a amar. Eu sou uma poeta e aprendi a amar. Sou uma poeta e aprendi a amar. Acho que aprendi, tô aprendendo ainda. Não quero aprender nunca a amar. Eu quero continuar para sempre tentando aprender a amar, Ah, sim, sabe? sim. Não quero falar assim: aprendi a amar, já sei. Não. Porque o gostoso é ficar aprendendo a amar, eu acho. Aprendeu, acabou, né? Aprendeu, acabou, perdeu a graça. E Ju, e você? E você, mulher? A pergunta é a mesma, ou seja, tem algum momento ou lugar, ou tem uma palavra, tem uma coisa que fez assim, plim. De repente você se deu conta, ok, a partir daqui sou artista. Eu não sei se teve também um momento, mas tiveram momentos que me marcaram bastante. Não sei se foi um momento de virada, alguma coisa assim, mas teve uma peça, inclusive de um autor português, o Alto da Barca do Inferno, e eu estava fazendo teatro na Companhia da Ilusão, que é um teatro de bolso de Brasília. É Gil Vicente, né? Isso? Isso. E aí eu estava... eu meio que estava entrando num burnout, já muito nova. Eu não tive consciência que estava um burnout, mas eu cheguei a parar no hospital, tive convulsão e tudo mais, do nada, então foi um burnout. E o médico falou que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e a primeira coisa que minha mãe quis fazer era me tirar do teatro. E aquilo virou uma grande briga, né? Falei, não, você vai tirar a coisa que eu mais gosto, me tira do inglês, me tira do esporte, me tirar do teatro, e aquilo mexeu muito comigo. E aí a gente brigou, não sei o que aconteceu, que a minha mãe estava com muita raiva, apesar dela sempre me apoiar muito, ela falou, então vai mesmo pro teatro, você gosta dessas coisas estranhas mesmo, e não sei o quê, e aquilo me soou mal. Eu fiquei com raiva mesmo, falei, cara, eu tô achando muito estranha, porque eu gosto de teatro, não sei o quê. E eu fui apresentar a peça do Gil Vicente. E eu era o diabo. E então eu era a primeira a entrar no palco e a última a sair. Na verdade, quando a peça começava, eu já estava em cena. E a minha mãe foi assistir. Era a estreia, eu sabia que ela ia assistir. Foi no dia que ela foi me deixar no teatro, a gente estava meio que brigada. E eu estava com muita raiva, fui lá, passei a maquiagem, não sei o quê, e entrei no palco. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 15. Por aí. Por aí, mais ou menos. E aí ela estava com a mãe de uma grande amiga minha do Marcelo, da Babi Gontijo, a mãe da Babi, que infelizmente já não está mais conosco, mas ela era muito amiga da minha mãe, né? E elas sentaram um do lado da outra, sempre iam assistir nós duas, que éramos melhores amigas, eu e a Bárbara.
E aí, no meio da peça, a Luzia, a mãe da minha amiga, falou pra minha mãe, cara, tipo, a Bárbara entrou, e aí, na verdade, a minha mãe falou com a Luzia, né? Falou assim, cara, eu já vi a Bárbara, já vi todo mundo, e cadê a Juliana? Ela não vai entrar na peça? E aí a mãe da minha amiga falou, cara, mas ela tá aí desde o início. E aí a minha mãe começou a ter uma crise de choro, no meio de uma peça de Ai, adolescente, que não tem nada de chorar, ela se emocionou que porque ela não lindo. reconheceu. Ah, E, incrível. e ali, pra mim, foi uma coisa tipo assim, caraca, eu gosto muito de fazer isso, porque pra minha mãe não me reconhecer, e eu não tava entendendo nada, né? Quando saiu o espetáculo, acabou a peça, algumas pessoas pediram pra tirar foto, não sei o quê, a gente foi tirar foto, e a minha mãe tava com os olhos cheios de lágrimas, eu sem entender nada. Gente, por que que a minha mãe tá chorando com o Gil Vicente? Porque essa peça é muito difícil de entender. Quem nunca ouviu isso, ela não deve ter entendido lufas da peça, porque eu demorei muito pra entender aquela peça. Então foi uma virada pra mim no sentido de até hoje eu ainda sou insegura com a minha capacidade de atuar e tudo mais, mas tem alguns momentos de provação que, que fez esse jogo, e nesse dia foi uma coisa que me chacoalhou muito, que foi minha mãe não ter me reconhecido. Teve outro momento também que foi, eu nunca tinha apresentado em teatros que eu gostava muito em Brasília, apresentei uma vez no Teatro Nacional, mas teve um que foi o Otelo, que foi no Teatro Goldoni, acho que nem tem mais em Brasília esse teatro. E também foi um marco importante para mim, com públicos novos, que eu estava meio que fora da minha bolha. Com licença! Susto! Cássio, não bates a porta antes? Desculpe o susto, senhora Emília. Estava aberta. Teve também aqui em Portugal a minha peça, que eu escrevi uma peça, né? Foi quando eu... Nome da peça? Metade da Lua. Metade da Lua. Eu Que não é o me livro também, né? considero... Quê? É o nome do livro também, né? Eu não me considero escritora, mas quando eu vim fazer mestrado, eu vim para Portugal fazer mestrado em artes. E aqui você pode fazer ou um projeto, seja uma performance final, um espetáculo, enfim, algum projeto e tem que escrever um relatório desse projeto, ou então você escreve o tipo TCC, né? Uhum. O TCC aqui, você só dá dupla validação no Brasil e valida o seu mestrado. O projeto, eu acho que não é válido no Brasil. Mas como eu não quero, tipo, como eu não queria e nem quero uma parte mais da parte da educação, de dar aula, e tudo mais, eu falei, vou fazer o projeto. E não sabia muito o que eu ia escrever ainda, mas eu sabia que eu queria um projeto. E aí a minha avó faleceu de Alzheimer quando eu estava aqui em Portugal, né, fazendo meu mestrado, e aquilo foi muito horrível para mim, porque eu era muito apegada a ela, eu não podia ir para o Brasil na altura, não dava, e eu passei pelo luto praticamente sozinha, assim, os meus amigos mais próximos estavam viajando, e eu lembro que eu fui para uma igreja e comecei a chorar a tarde inteira. Nem sou uma pessoa muito religiosa, assim, tenho a minha fé, mas não sou uma pessoa muito religiosa, só que a minha avó era muito religiosa. Então eu fui para a igreja chorar. E fiquei lá a tarde inteira chorando. E aí pensei, eu vou escrever, meu projeto vai ser uma peça sobre Alzheimer. E Na aí, igreja. Quando você estava na igreja, você teve essa ideia? não sei se foi na igreja, mas foi Entendi. pós-morte da minha avó, sabe? Uhum. E aquilo ali foi me consumindo, a morte dela, e eu falei, cara, eu preciso transformar isso em arte, senão eu vou cair numa depressão muito grande. Ao mesmo tempo que eu comecei a ler tudo sobre Alzheimer e ver filmes sobre isso, então, assim, eu tinha acabado de perder minha avó e vi um filme sobre Alzheimer, tipo, cortar os pulsos praticamente, né? Eu tava assim, mas eu tava, não, em algum momento isso vai. E aí eu comecei a escrever essa peça muito pensando na minha mãe, que foi uma cuidadora da minha avó, e pensando nos cuidadores familiares. Eu também ajudei a criar minha avó, não tanto quanto a minha mãe, mas pensando nos cuidadores familiares. Então fui eu e mais uma atriz. E depois eu pensei, cara, vou estrear em Portugal. Eu não quero estrear dentro
da minha escola, Uhum. da minha faculdade, eu quero ser uma coisa para fora, eu quero... Uhum. E chamei uma atriz portuguesa, então a avó era portuguesa e a neta Ah, que brasileira, legal. Que misturei as legal. coisas, apresentei num teatro aqui conhecido, e aí depois abri um concurso que chama Urutau, editor Urutau, acho que tem na Espanha também, Espanha, Portugal e Brasil. E eles, às vezes, abrem uns concursos que eles patrocinam o teu livro, né? Você não paga nada, Uhum. eles fazem tudo. E aí abriu esse de falando de ficção, e a Bárbara, a minha amiga do teatro, que apresentou comigo o livro, Uhum. falou, se inscreve com a sua peça. Aí eu inscrevi, e eu, Ai, que legal. peixes, TDAH, nem lembrei que eu tinha escrito. Passou uns meses, a Bárbara, parabéns pelo quê? Ela, velho, seu livro, eu, que livro? E é ela que me contou que eu tinha conseguido o livro, e aí virou um livro, e agora tem esse livro aqui para a Europa e para o Brasil, e aí a gente apresentou a peça aqui, e quando completou um ano que a minha avó faleceu, foi quando eu estreiei no palco. Ah, Então aquilo ali foi um marco para mim aqui, no sentido de, acho que tudo que eu canalizei de dor na estreia foi, e você estreou no Brasil também? não, esse é o meu sonho, porque eu acho que a minha mãe vai ter um Ela não viu. Ela, não. ela não viu. Ela viu, a gente ia fazer em São Paulo, a gente conseguiu uma parceria com a OMS, e só que veio a pandemia, então eles pagaram a gravação. E a Ah, entendi. gravação passou ao vivo, passou ao vivo não, passou gravado, né? Porque eu decidi fazer o gravado do que eu ao vivo, Uhum. para não arriscar, né? E a gente gravou e enviou para eles, e eles soltaram no evento ao vivo deles lá. E aí a minha mãe assistiu, porque era numa transmissão. E minha prima que estava com ela disse que ela morreu de chorar. Então eu falo, imagina. Porque o Imagina. livro e as personagens têm o mesmo nome da minha família. Só a Uhum. minha personagem que não tem. A minha personagem que se chama Heloísa, ela é uma mistura da minha mãe com outras pessoas que eu fiz pesquisa, com outros cuidadores. Mas a mãe da Heloísa é o nome da minha mãe, que é Leda. A personagem que é minha avó é o nome da minha avó, Marisa. O marido do meu avô é Manuel, é o nome. Então, assim, para minha mãe aquilo é muito forte, né? Porque eu tô Claro. falando o nome dela, da mãe dela, do pai dela, então É muito bonito também, né? eu queria muito apresentar no Brasil. E foi esse um outro marco, e também teve um marco em 2023, recentemente, que teve um casting em Brasília para fazer uma série, e uma produtora, e eu vi esse casting rolando no Instagram, porque foi um casting aberto, a diretora queria conhecer novos atores e tudo mais. E uma produtora de Brasília me indicou. Falou, olha, tem Juliana, ela está em Portugal, mas ela tenho certeza que ela viria se ela pegasse o papel, não sei o quê. E quando ela mandou o papel, ela falou, cara, é o papel, é a protagonista da série. Eu falei, tá. Aí quando eu vi o Instagram de um monte de gente fazendo teste, eu falei, cara, por que raios a diretora vai escolher uma menina que está lá na Portugal? E só que eu falei, cara, eu vou dar tudo que eu puder, né? E tem um ator aqui de Portugal que ele é bem conhecido, que é o Jorge Fortuna. Ele me conheceu pedindo para ajudá-lo num cast e ele passou. Depois eu fiz um outro cast com ele para ajudar ele e ele passou de novo. E aí quando eu fui fazer isso, Falou, eu agora é liguei minha para ele e vez. falei, agora Agora é eu minha vez, amigo, você vai me retribuir. E aí ele fez o cast comigo e eu passei. Ai, que Aí eu falei, ótimo. ótimo, estou com você agora que eu faço cast, vice-versa. E aí eu fui para Brasília gravar 2 meses a protagonista da série. Então, acho que foram esses três, não sei se teve a virada, mas foram 3 Marcos. marcos da minha vida que eu Qual não... é a série? Já estreou, Chama não? Hells. Dizem que vão estrear no segundo semestre desse ano, mas eu acho que é uma lenda. Qual é a plataforma? Então, eles disseram que era na Prime, mas eu não sei, porque tem uma que chama Prime Box Brasil, que foi a que comprou, mas eu acho que eles estão com um canal dentro da Prime Video. Eu não sei como é que tá isso, mas por enquanto é Prime Box Brasil, não sei ainda mais detalhes, assim, eles não disseram. A ideia era que ia estrear no passado, aí passou para esse ano, é aquela coisa, né, de sair filme e tal. É.
Mas foi bem emocionante. Só que é isso, vou parar para pensar, os meus grandes trabalhos, no sentido de marco, foram pro Brasil, né? O Metade da Lua não, mas porque eu que escrevi, eu que transformei para uma coisa conjunta aqui, né? Mas não teve nenhuma coisa aqui em Portugal mesmo, portuguesa que eu fiz, porque eu ainda não senti, não tive, não senti e não tive a oportunidade que eu gostaria de ter tido. Eu vou pegar esse gancho dessa oportunidade que você não teve e abrir o diálogo aqui para vocês duas nessa questão do lugar, né? Portugal, Espanha. Acho que a gente já passou um monte de perguntas aí, todas bem respondidas e discutidas e debatidas. Mas ficam duas coisas assim. Primeiro, essa mudança, essa transição Brasil-Europa, afeta de que maneira a vida de vocês? E aí eu dou um depoimento curto assim meu, né? Quer dizer, quem é Marcelo Pelúcio na Alemanha? Não existe esse ator na Alemanha, não existe esse nome como artista, né? Então tem que fazer tudo de novo. Eu acho que esses são os grandes dilemas, né? 50 anos, é o caso de começar tudo do zero e buscar. E é o caso. Mas como fica isso para vocês? Como é que a Hannah Alckmin se constrói e reconstrói? Como é que a Juliana se recria desse lugar? Quem quer começar? Tanto faz. Pode começar, né? Pode começar. Tá, vou começar aqui. Você descansa um pouco. É, Cara, pra mim é uma coisa muito que vai mudando muito, sabe? Eu vou mudando de humor. Eu tô aqui há muito tempo, né? Eu não sei vocês há quanto tempo vocês estão fora. Eu tô aqui. Oito. Vai, Vai fazer quanto? 8. 8 anos, vai fazer Fazer 8 anos. 8. E você, Marcelo? Muito? 2 anos. 2? Ah, não. É. Eu tô aqui há quase 20, na verdade, eu tô. Ok. Eu tô aqui desde os 26 e eu vou fazer 44, então isso são 18 anos. E então, profissionalmente, eu acabo habitando realmente, eu falo assim que eu moro no Oceano Atlântico, sabe? Eu não tô nem lá, nem lá nem cá. E isso vai mudando, sabe? Tem momentos. E tem muita relação também com o mercado audiovisual, com como a coisa anda. O mercado audiovisual mudou muito nos últimos anos. Eu comecei a trabalhar num mercado, eu vi o mercado mudar, primeiro no Brasil, depois na Espanha. E aí foi muito difícil e continua sendo, né, como sempre, se manter nesse lugar e continuar trabalhando e conseguir trabalho, e, enfim. E isso atrelado ao meu desejo e às minhas demandas de contar determinadas histórias. Então, eu fui oscilando muito, assim, durante esse tempo. Então, eu tive momentos de falar, eu só leio em espanhol, eu só escrevo em espanhol, eu só falo em espanhol e eu tô no mercado espanhol. E outros momentos de fazer o contrário, de me virar totalmente. Agora, por exemplo, eu estou totalmente virada para o Brasil. Eu estou aqui olhando para o Brasil e trabalhando com o Brasil, interessada no Brasil. E por que que isso acontece? Às vezes por questões subjetivas minhas, às vezes por contexto, depende. Depois, também é verdade que eu, pessoalmente, tem essa coisa do migrante, tem 2 tipos de migrante. O migrante que fala mal do próprio país e não quer saber nada, e tem o migrante que fala mal do país que o acolheu.
E assim, nenhum deles está certo, entende? Nenhum deles está certo. É só um jeitinho de lidar com a migração. Eu sou a migrante que fala mal do país que acolheu. Assim, os meus filhos são espanhóis, e às vezes eles ficam falando mal da Espanha, eu falo assim, não, gente, não, tá tudo bem, Espanha, tá bem, tá tudo bem. Ontem minha filha falando, ai, pelo amor de Deus, eu quero ir pro Brasil, porque o Brasil é muito melhor, porque tudo no Brasil é melhor, e eu assim, olhando, porque eu minto também, eu omito coisas, informações importantes sobre o Brasil, assim, sobre o Rio de Janeiro, sobre a violência, eles não sabem. Agora eles estão crescendo, eles estão começando a ver que tem coisas ruins, sabe? Muitas coisas difíceis no Buraco é mais Brasil. embaixo. Buraco é mais embaixo. E eu sou esse tipo de imigrante que fica falando mal da Espanha e vocês têm que ter uma conversa com os meus filhos para eles responderem o que é o Brasil para eles. É o melhor lugar do planeta, em todos os sentidos. Então, eu também, subjetivamente, eu acabo realmente, as histórias que eu quero contar, elas são sempre, 98% as que nascem, acontecem no Brasil. Então, eu realmente fico nesse, entre lá e cá. Inclusive, esse livro que talvez seja o meu marco com relação à minha autoria, que eu acabei nem falando, assim, dos trabalhos no audiovisual, mas, enfim, com relação à minha autoria, que é o que mais me interessa nesse momento, talvez, foi um livro que ele surgiu da minha relação com o Brasil, do fato de eu ser brasileira, do fato de eu ser migrante. Ele só existe, quer dizer, não sei se ele só existe por isso, mas ele existe para eu falar com o Brasil e pelo Brasil. É, eu fiquei grávida pela 4ª vez, decidi fazer um aborto, então esse processo de decisão foi complicado, difícil, dolorido e por muitas questões. E Na Espanha é legal. permitido? Ah, É legal até a semana 14. E aí, quando eu me vi. E aí eu comecei a escrever, porque minha escritura é sintomática, eu comecei a escrever para poder dar conta da decisão que eu tinha que tomar. E quando eu me dei conta de que eu estava usufruindo de um privilégio por estar na Espanha, e que se eu estivesse no Brasil, eu estaria pensando em cometer ou não um crime, foi quando eu decidi que eu ia transformar isso em projeto para o Brasil. Porque eu falei, eu vou me utilizar do meu privilégio de falar que eu estou fazendo um aborto, eu vou registrar, e aí virou quase performático a minha decisão e a minha vivência, porque eu vivia também para escrever e publicar, como uma forma, porque eu também pensei, se para mim subjetivamente é tão difícil, e eu posso me ocupar subjetivamente disso, é porque é legal, e ninguém vai me prender por isso, e eu provavelmente não vou morrer fazendo um aborto. Mas o fato de que no Brasil não é legal, não significa, e que as mulheres têm que se ocupar de toda essa parte objetiva do processo de aborto, não significa que subjetivamente não é duro, não é difícil, não gera questões, que essas mulheres não estão atravessadas por questões religiosas, sociais, de morais. estigma, enfim, né? Então, eu resolvi também isso, me utilizar desse privilégio para colocar o lugar da subjetividade também nesse livro com relação ao aborto, Uhum. e também é um livro bastante político no sentido de que ele traz muito para dentro dele o que é a lei na Espanha. Eu poemei algumas leis da Espanha, e comparei e poemei o Código Penal brasileiro, que é o que faz referência ao aborto. O aborto no Brasil ele tá no Código Penal. Então, eu trouxe isso para dentro do livro, tudo isso para dizer, que eu já estou indo para outro lado, mas para dizer que tem a ver com a migração, por um lado, mas também tem a ver com essa pouca capacidade que eu tenho de me desapegar do Brasil. Eu tenho muito pouca capacidade de me desapegar do Brasil. Eu estou aqui há 20 anos quase.
Mas também não precisa, né? Não precisa, assim, eu também, foi um processo também, não que eu quisesse, nunca quis me desapegar do Brasil, mas é entender que você pode estar em dois lugares é, é uma, é uma, é um processo. E eu lembro que na pandemia, a pandemia me serviu muito para entender isso. Na pandemia, começou esse negócio de live no Brasil, né? Aqui Uhum. o povo é mais discreto, mas no Brasil era live, atrás de live, não sei o quê. E aí eu me juntei com as minhas amigas roteiristas e falei, vamos fazer uma live que se chamava Elas Tramam, e a gente se juntou, 4 roteiristas, para falar sobre roteiro, uma vez na semana. E aí que eu me dei conta. Eu falei, gente, eu sou uma roteirista brasileira. Quer dizer, eu falei, não, eu sou uma roteirista migrante. Porque eu tô na Espanha, mas eu me junto com roteiristas brasileiras para falar sobre roteiro. Eu desconheço parte grande do mercado brasileiro, porque eu não tô lá. Eu não estou lá. Eu tô um pouco, mas eu não tô lá. E, ao mesmo tempo, me desconhecem no mercado espanhol, porque eu não sou espanhola. Então, assim, algumas pessoas me conhecem no mercado espanhol. Eu tenho muito mais facilidade de trabalhar diretamente com o produtor do que com o roteirista. Alguns roteiristas já me disseram diretamente que seria muito complicado trabalhar comigo, porque a minha primeira língua não é espanhol, sendo que eu corrijo. Eu já peguei roteiros de espanhóis e corrigi. Tipo assim, quando eu digo que eu preciso de revisão, eu preciso de revisão, mas eu sei escrever. Eu sei escrever em português e em espanhol. É, Então, assim, e tanto é assim que quando eu trabalho diretamente com o produtor e diretamente com o canal, eu não tenho nenhum problema com relação à minha escrita em espanhol. Mas com os roteiristas, existe uma insegurança, existe um. Então tem essa coisa no mercado. Eu fiz um master há uns anos, há uns 3 anos, de roteiro de série, um pouco para fazer contato. E aí eu lembro que teve uma aula com um roteirista espanhol que trabalhava no México. E aí era um master que tinha muito escritor latino-americano, muito roteirista latino-americano jovem, assim, que estava chegando na Espanha. E aí um deles perguntou, e com quantos, quando você trabalhava aqui na Espanha, porque tem um monte de roteirista espanhol trabalhando no México, Venezuela e tal. Aí ele perguntou, e com quantos roteiristas latinos você trabalhou aqui na Espanha na sua carreira, num cara que tinha uma carreira de 30 anos? Aí ele falou, com um argentino, sabe? Então, assim, eu na Espanha, acaba que eu também descobri que eu tenho que ser autora na Espanha. Não vão me chamar, eu acho, antes, se eu não conseguir ser autora, eu tenho que entrar com projetos próprios. Eu trabalhei com meu marido, a gente trabalhou junto bastante. Tem tempo que a gente não trabalha junto. E eu, a minha tentativa de entrar no mercado agora, que eu acho que é a que melhor me serve, né? Porque eu tenho tentado há muito tempo, é criando as minhas próprias séries. Então, assim, foi isso. A minha série que eu criei, que eu vendi para Warner, que acabou não se fazendo, é a minha série que eu criei na minha casa, escrevi na pandemia, fechei com a Warner e escrevi na pandemia. Depois não se fez, porque o mercado é assim e tal. Mas o meu caminho acaba sendo assim, gente, eu tô falando há meia hora e eu já nem sei qual foi a pergunta. Eu sei que tinha a ver com ser migrante na Espanha Tá e tudo com a dentro. vida Tá tudo dentro. difícil. Tá Enfim, ótimo, tá ótimo. A gente tá acompanhando aqui. é bem que vai editar, Eu você acho que, corta. mas não, pelo contrário, a minha tendência de edição é muito pequena, assim, claro que vai haver tecnicamente, mas essa história toda é válida, super válida. Me interessa muito isso, Ana, essa humanidade mesmo nossa, né? A gente está aqui em busca de diálogo, então quero conhecer, eu acho que é uma janela para as pessoas também conhecerem todos esses passos, essas camadas que existem, né, dentro da Ana. E é uma história riquíssima, porque exatamente sobre essa questão do intercâmbio, né, como é que isso toca a gente. Somos imigrantes, trabalhando num outro lugar, pensando na nossa origem, quer dizer, tá tudo dentro na minha visão, assim. E tem uma coisa também que eu vou ser muito rápida agora, que é assim,
Isso. Eu percebo muito de diferença que pode ser cultural, mas que eu também acho que é de geração. Eu fiz esse master cheio de gente jovem. E eu fiquei impressionada, porque eu não sei se tem a ver, eu acho que tem a ver com a geração também, com a chegada das plataformas na Espanha, no Brasil e tal, que é essa ideia de carreira audiovisual. Eu tenho 44 anos. Quando eu tinha 22, 23, 24, gente, o que que era o audiovisual no Brasil? O audiovisual, o Collor destruiu o audiovisual no Brasil. O audiovisual, o ano de retomada do audiovisual é de 96. Eu tinha, em 96, 15 anos. Em 99 eu comecei a estudar. Assim, você imaginar que você ia fazer uma carreira no audiovisual como roteirista, não existia carreira. Assim, e o audiovisual no Brasil, e no mundo inteiro, mas no Brasil muito, ele é intermitente, ele não acontece. Tanto que o Bolsonaro chegou e ele acabou com o audiovisual. As produtoras sobreviveram graças às plataformas, e ficaram ali, a publicidade. Então, assim, essa ideia de carreira que eu vejo os jovens, e eu acho que é cultural, por um lado, é da Europa, por um lado, e também é da idade, por outro, e das plataformas, essa ideia, eu vou construir uma carreira no audiovisual. Assim, quando eu tinha 18 anos, não existia. Assim, eu entendo a mãe da Juliana, eu não vivi isso, porque o meu padrasto, eu já tinha padecido ficar sem dinheiro por causa do audiovisual, entende? Então, assim, eu não tive isso que a Juliana teve, mas era totalmente lógico, eu vou fazer uma carreira no audiovisual, não existe isso. Então, tem essa mudança que eu peguei também, estando fora, enfim. E pronto, acabei. Ju. Tá tudo bem, está aqui super. Então, Tranquila, né? eu aqui, assim, eu nunca fui uma pessoa, não sei se a palavra é coragem, tá? Mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu nunca consegui. Eu sempre quis viver só de arte, como qualquer artista, mas eu nunca tive peito para abandonar tudo, no sentido de, sei lá, faculdade, que eu fiz comunicação, estágio de comunicação, para falar, não, eu vou tentar viver só de arte. Por quê? Primeiro, uma grande e uma medrosa. Não, eu acho que você é inteligente, desculpa me meter. Que eu não consigo, eu tenho amigos até hoje que é tipo assim, preciso arranjar trabalho porque eu não sei como é que eu vou pagar o meu aluguel. E aí eu fico assim, gente, eu nunca ia conseguir viver sem saber como é que eu ia pagar meu aluguel no mês seguinte. Amigos aqui em Portugal, brasileiros, imigrantes, e no Brasil também. E eu ficava assim, a minha ansiedade não ia permitir. Eu sou tão ansiosa que sei lá, eu fico 3 anos juntando dinheiro para comprar uma televisão à vista do que comprar parcelado. Eu não tenho cartão de crédito também. Eu não tenho cartão de Eu crédito. não tenho Nunca cartão de tive. crédito. Eu Nunca tive também. A minha mãe falou, como é que você quer comprar uma casa? Eu falei que eu quero comprar uma casa. Eu falei, mãe, Deus um dia vai me dar essa casa. Não vai Deus ser o banco, cuidará. não vai ser o banco, não vai ser os juros. Vai ser a Deus. vista, ela vai cair aqui, ó. Então, eu cheguei em Portugal muito munida de privilégios. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, porque os meus pais, quando eram mais novos, passaram dificuldades no sentido de dinheiro, mas eles tiveram bons empregos e me deram ótimas condições de vida. Então, assim, eu estudei em escolas muito boas, estudei em escolas particulares, eu nunca tive dificuldade financeira, no sentido de não saber como que é pagar aluguel, não saber o que comer, dividir com os irmãos, não sei o quê, apesar de ter irmãos. Então, eu sempre tive esse privilégio, né? Então, passei na Universidade de Brasília. Quando eu passei na Universidade de Brasília, eu ganhei um carro do meu pai. Então, assim, eu tenho reconhecimento do meu privilégio. Quando eu vim para Portugal, eu também vim como uma pessoa privilegiada, porque o meu pai me deu suporte, ele me ajudou, e ele falou, se der errado, eu pago a sua passagem, você volta. Então, eu não vim na doida. Eu vim planejado.
eu vim planejado que eu queria fazer um mestrado. E ele falou, quando você acabar o mestrado, eu ainda te dou uns meses, te ajudo. Se você não conseguir nada, você volta, eu não consigo te bancar na Europa. Mas se você conseguir, você fica. Então eu ainda tinha uma margem de sair do mestrado e ficar assim, eu ainda tenho uns meses. Só que acabou que eu consegui um apoio do governo, antes do Bolsonaro entrar, tinha uma bolsa de um mestrado, eu consegui a bolsa pelo Fundo de Apoio à Cultura de Brasília, então acabou que eu consegui pagar sozinho e tudo mais. E acabei aqui entrando, principalmente na pandemia, eu entrei em depressão na pandemia. E a minha depressão foi tipo assim, hiperfoco. Foi o TDAH ali no hiperfoco. Ao invés de eu ficar deprimida no sentido de eu vou dormir o dia inteiro, não quero fazer nada bem, eu me isolei de todo mundo, comprei curso de marketing digital e comecei a estudar 9 horas por dia, enquanto eu estava em casa. E ali eu comecei a ter clientes. Enquanto as pessoas estavam perdendo o emprego, eu estava ganhando trabalho. Imagina, ainda mais na pandemia, né? E então, e aí eu comecei a construir essa minha carreira do marketing digital. E que era completamente fora do que eu queria. No sentido assim, eu gosto da área, é um plano B, eu sempre digo que é um plano B que deu certo e que eu gosto, não é uma coisa que eu odeio, tipo, tô trabalhando, sei lá, qualquer outra coisa. Eu gosto de trabalhar com isso, mas não era o que eu planejava. Mas consigo viver mais confortável agora, tendo esses 2 trabalhos, no sentido de eu sei que eu vou conseguir pagar meu aluguel mês que vem, eu sei quanto que eu vou receber, pode ser até que às vezes mais, às vezes menos, que você perde cliente ou ganha, mas você tem uma margem do que viver como uma artista. Então, no sentido, não que necessariamente quando a gente vive como artista a gente não tem previsibilidade, depende do artista, mas de modo geral, das pessoas que eu conheço, não. Então, eu fiquei muito tempo, né, me sabotando no sentido de, tipo assim, eu não sou atriz, eu não sou artista, porque eu não vivo disso. Então, eu sempre tive muita crise em relação a isso. E aí eu pego um trabalho que eu gosto, que eu faço e me sinto bem e falo, não, eu quero isso, eu gosto disso, eu sou isso. E aí eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, no sentido de, né, vários pontos, assim, às vezes eu me sentia mal por ser privilegiada, e depois eu pensei, cara, por que eu tô me sentindo mal por ser privilegiada? Porque se eu não fosse privilegiada, eu ia querer ser privilegiada. Eu fico pensando mais, tipo assim, o que eu faço com esse privilégio, né? Muito mais do que eu faço do que é ou não. Mas, enquanto atriz aqui em Portugal, se eu estivesse vivendo só de arte, eu não estaria conseguindo pagar nada. Porque eu não consigo muito trabalho aqui. Eu consigo uma participação ou outra numa novela. Quando eu faço casting para publicidade, assim fala. Porque aprender português de Portugal gente, é impossível. É muito difícil fazer aquilo. Já tentei fazer aula, é muito difícil, não dá, fica péssimo. É muito mais fácil eles falarem o que a gente... Aceitarem que... É muito mais fácil porque a gente fala mais aberto. Então, para eles, é exagerado, mas depois eles consertam. Eles não, eles falam sim. E eu não consegui. Então, eu decidi assumir que eu não vou aprender português de Portugal e vou pegar os personagens que me cabem no contexto. E o que a maioria dos brasileiros fazem aqui? Os próprios projetos. Escrevem os próprios projetos, as próprias peças. É isso. Então, é o que eu tenho tentado fazer. E é um pouco do que o Marcelo falou, né? Eu vim para cá e foi tipo, vou começar do zero. E eu acho que eu estou sempre começando do zero. Eu também tenho. Sempre, porque às vezes eu penso, tá, beleza, se você for botar no papel, eu comecei a fazer teatro em 2006. Então, ano que vem dá 20 anos que eu atuo. Mas, às vezes eu me pego indo, sei lá, para um workshop que eu já sei no sentido assim, não é o workshop da minha vida, é um workshop... Não vai te acrescentar tanto, né? Já é um workshop com outro tipo de público, talvez um nível mais iniciante ou um outro nível, mas eu vou para fazer networking, para conhecer o diretor que está lá. E aí, não que isso no Brasil a gente não faça, mas a gente já tendo um percurso, um repertório no Brasil, a gente já iria para um outro tipo de game, né? E aqui eu sinto que eu estou sempre voltando, sempre revisitando outros lugares para conhecer novas pessoas, para ver se eles... Ou eu existo. Para ver Cara, se Ju, entrou... É isso, entrou um brasileiro...
entrou um casting aqui para fazer uma peça de Nelson Rodrigues. O que eu recebi de amigo português me mandando para fazer, eu falei, bom, pelo menos eles estão lembrando que eu existo. Eles lembram que é uma atriz brasileira. Tudo bem, fiz o casting, não passei, mas a língua pega muito aqui. O que eles vão montar? Beijo Qual? Vai ser um português dirigindo todos os brasileiros. Eu quero muito ver o que vem na cabeça dele para saber. Assim, o que vem na cabeça dele, como é que ele vai montar Nelson Rodrigues, que é super polêmico. E Portugal, querendo ou não, é um lugar, é um país muito conservador ainda. Pô, mas o Beijo no Asfalto é tranquilo. Porque poderia ser muito Poderia pior. ser pior, poderia ser pior. Mas aqui é um país muito conservador, né? E aqui também a escala de trabalho é muito menor. Enquanto no Brasil a gente produz, sei lá, 200 filmes por ano, aqui eles fazem 4, 5, 6, 7 grandes produções. Quem são os atores dessas grandes produções? Os mesmos. Agora, tá rolando muito produtor brasileiro, não sei se muito, mas tem algumas produtoras brasileiras que estão por aí, você tá ligada, né? Tem alguns produtores brasileiros, mas assim, estão buscando... Quem são os atores que eles buscam brasileiros? Conhecidos, da Globo, né? Sim, mas não sei. Não sei se eles estão querendo produzir aí. Não entendi muito bem, mas eu sei que eu fui num festival, acho que ano passado, não, há uns 2 anos, que acabou esse festival, era um festival Guiões. Ah, tá, eu já apresentei ele uma vez. Ah, então. Eu tive aí, encontrei umas produtoras brasileiras aí. Sim, então, tá crescendo, mas assim, ainda assim a estrutura... É um mercado muito pequeno. É muito menor. E se a gente acha que no Brasil, e tem, como qualquer outro lugar do mundo, muita panela, aqui... Não, imagina. Aqui Ainda mais sendo imigrante. Eu já vi Isso que ator aqui na novela das 5, das 7, das 9, tudo reprise, o mesmo ator protagonista. Fala assim, gente, cadê a criatividade de escolher um ator novo? Porque cansa, né? Teve uma atriz aqui que fez uma novela agora que ela foi protagonista, uma mocinha, fez super sucesso. Ela já tá sendo a mocinha agora, o protagonista na próxima. Se você entra nos comentários das fotos dela, tá o povo falando assim, gente, mas a outra atriz, a outra personagem ainda nem saiu de dentro de mim, já botou ela hoje. Aí eu fiquei assim, gente, mas por que não tem outra atriz? Não que a menina não seja boa, mas assim... Sim, claro. Você cansa a imagem da garota. Tudo bem, a garota tá feliz, contente, ganhando dinheiro, protagonizando, mas eu sinto que não tem essa busca, porque eu acho que no Brasil tá aumentando cada vez mais a busca de novas caras, novas pessoas, novas figuras, né? Graças a Deus a gente teve agora, acho que foi ano passado, né? As 3 novelas com protagonistas negras, as 3 das 6, das 7, das 9, que aqui... não, imagina. Aqui também, eu tem uma associação que se chama CIMA aqui, são Mulheres no Audiovisual. Daí, na pandemia, quando eu descobri que eu era uma roteirista migrante, depois de 15 anos sendo roteirista migrante, eu tô pagando as cotas dessa associação há anos. E eu sempre vendo as mulheres espanholas, elas são fortes na luta, sabe? E elas vão conseguindo várias coisas de igualdade, em cota de edital e tal. Aí, quando eu descobri que eu era roteirista migrante, e eu olhava aquilo e falava, nossa, que ótimas mulheres espanholas, né, do audiovisual, maravilhosas. Aí, quando eu descobri que eu era roteirista migrante, que eu pagava a cota todo mês, eu escrevi para elas e falei, gente, vocês têm algum grupo de mulheres migrantes? Onde é que estão as mulheres migrantes do audiovisual? Aí não tinha, e eu acabei criando esse grupo. Então, dentro dessa associação, a gente se reuniu. As mulheres migrantes, batalhamos, conseguimos orçamento para fazer um estudo sobre a situação das mulheres migrantes no audiovisual espanhol. A gente acabou não conseguindo fazer o estudo que a gente queria, que era um estudo quantitativo, e aí foi um estudo que as pesquisadoras fizeram entrevistas com mulheres do audiovisual, e aí acabou que, assim, o perfil que mais serviu para a gente ver realmente a desigualdade, digamos, de nacionalidade e também racial, porque, no final das contas, as pessoas migrantes, a maior parte é não branca, né? Foi através das atrizes, porque as atrizes todas que participaram da entrevista contavam que não tinham trabalho e quando tinham era de empregada doméstica, prostituta, cuidadora e sempre
personagens pequenos e tudo. Eu digo assim, aqui também. Minha Aí primeira também. personagem aqui foi Exato. uma escrava. Uma escrava? Eu fiz uma personagem escrava. Meu Uma Deus. novela portuguesa que passava no Brasil na época X. Precisa de alguma coisa? É que os moços estão indo pra cidade pra pegar cerveja, refrigerante, essas coisas. Era pra saber se é preciso mais alguma coisa? Nossa, mãe do céu. E já fiz de um filme que eu fazia uma prostituta. E já aconteceu de me chamarem para um curta para eu fazer a prostituta, tipo assim, todos os atores eram portugueses, aí só eu era brasileira. E casualmente. Aí eu cheguei e falei pro diretor, por que que só minha personagem é brasileira, a prostituta? Aí ele, não, porque vocês brasileiros têm mais... Eu falei, tá bom. Cara. Aí eu só cheguei para ele e falei assim, beijo. E foi embora? Não fiz. Muito bem, Teve na até uma verdade, polêmica cara. aqui com a Luana Piovani, né? Porque a Luana Piovani foi chamada para fazer uma novela, chamada para fazer um programa aqui que ela fazia a brasileira que roubava um marido português. É o Gente, estereótipo para. do estereótipo. E aí ela foi Para. indignada porque as pessoas caíram matando em cima dela. Porque ela falou, cara, eu tenho que pagar as minhas contas. Aí eu pensei, mano, mas é a Luana Piovani, velho. A bicha tem cobertura em Paris e não sei aonde. Se fosse uma atriz que realmente precisasse, e ainda assim, depois que fizesse a personagem, questionasse sobre a personagem, entrasse em debates, até dentro da produção e tudo mais. E quando eu disse debates, não é brigar, tudo bem. Sim, Agora, levantar a questão, né? pô, ela levantou uma bandeira do próprio estereótipo. E depois vive falando da xenofobia. Eu não estou dizendo que ela não tem que sofrer xenofobia. Que ela tem que... Bem ótimo, que ela tem que sofrer. Não, ninguém tem que sofrer, nem a Luana Piovani, nem ninguém. Mas eu acho que quando ela fez esse personagem aqui, e ela foi bem massacrada pelos brasileiros, eu acho que ela perdeu esse time de, tipo, mano, olha o que está acontecendo, você está fazendo o que a gente mais sofre aqui em Portugal. Você está contribuindo puta e que rouba o marido das portuguesas. Aí eu sempre que alguém me fala isso, eu falo, gente, mas o problema está na brasileira ou no marido? E essa questão é interessante, assim, porque... A cara do Marcelo. O problema está em nós que dá em cima do marido ou o problema do marido que não sabe segurar o coisinho dele? O problema está no estereótipo sempre, né? Independente da questão. Né? Assim, no sentido, nos dois, no preconceito, no marido. O problema está na monogamia. Como é que é? Não vi isso. O problema está na monogamia. Não, mas o problema Oposto. está no estereótipo. Eu acho que acontece também. É um outro debate esse, né? Mas o reforço, né? Quer dizer, alguém pensar em escrever uma história dessa já parte desse lugar do estereótipo, de uma tradição, né? De histórias. E como roteirista também, imigrante no meu caso, é complicado, porque é isso que a Juliana falou, assim. Eu, por exemplo, eu não vou escrever nunca, não vou mesmo, vou fazer igual a ela, vou embora. Se eu tiver que escrever uma coisa deliberadamente racista ou deliberadamente xenófoba, eu não vou escrever. Agora, imagina se eu tivesse numa equipe de uma novela, sem poder de decisão. Não é o caso da Luana Piovani, né? Enfim, mas ou uma pessoa que precisa daquilo para viver. Assim, como é que eu, como roteirista, eu tento o tempo inteiro trazer novas visões, novas provocações, sempre dentro do limite que me cabe, sabe? Sempre tento ter esse olhar de subverter os estereótipos. Mas eu também sei que existem limites, assim, e também sei, não aconteceu ainda, porque eu acho que nunca tive numa posição, assim, aqui, num lugar tão dentro do mercado. Então, por isso que nunca aconteceu, mas nunca aconteceu de ter que tomar uma decisão muito radical, entende? Ou de me ver numa situação muito radical, que obviamente eu ia brigar. Brigar eu ia. Agora, se eu ia me demitir de uma novela, não sei se eu poderia.
mas não aconteceu ainda. Mas acho que Mas, também depende do contexto, sabe, Ana? Porque assim, no meu caso, foi um curta que não era claro, remunerado, era um teste, não sei o que, não foi tipo o projeto da minha vida. Mas também teve uma série aqui, que eu conheço algumas atrizes que fizeram, que contava histórias das brasileiras, garotas de programa que vieram para cá, para Portugal, para viver como garotas de programa, para ganhar dinheiro. Aí é uma outra coisa. claro, Um outro claro, é outra papel, uma coisa. outra história. Você não está botando a mulher Não, brasileira, a brasileira é prostituta. Não, é tipo as mulheres prostitutas brasileiras que vieram. claro. Você está dando protagonismo, você está falando sobre Exatamente. elas, você não está usando elas como um recurso qualquer dentro de uma outra história de outra pessoa, e manejando aquilo ali como um Exatamente. estereotipo. Então eu acho que faz todo o sentido nesse caso, sabe? Quando eu fiz a prostituta no filme também, tinham várias portuguesas que também eram, Uhum, e, e eu também estava lá, né? claro, claro. E, e pronto, foi mais isso, mas não foi só por ser. Não que tudo bem, com certeza, eles pagam bem aqui a televisão, né? Bem, eu já descobri que paga muito pouco comparado ao Brasil, mas para o mercado português é um valor bom. Então eu sei que com certeza isso brilhou os olhos da Luana Piovani no caso, mas Hum, aí, não sei, eu acho que é. o lugar do debate, enfim, falta. Hum. Agora, isso que você tinha falado sobre esse negócio de que eu não vivo, não sobrevivo do dinheiro do trabalho como atriz, é muito curioso como que o dinheiro ele ocupa essa importância, né? Assim, eu passei por isso também, já passei disso. Tô nem aí. Quer dizer, claro que eu tô aí porque eu preciso comer. Mas assim, como que a gente dá valor e então se pagam a gente e se não pagam a gente não é, né? É atriz ou escritora. Imagina, assim, e na verdade é muito triste porque a gente vive numa precariedade absurda, essa que é a verdade. E 98% dos atores e dos escritores vivemos numa precariedade absurda. Então, assim, a gente pode olhar para isso, eu acho que se a gente olhar para os outros 98% colegas, que são atores sim e não vivem disso, ou vivem mal disso, ou abrem, ou estão puxando de algum privilégio, ou estão morando com a mãe, ou estão fazendo, se virando em 500 para, sabe? Então, não, a gente é escritora, atriz, e tem uma história maravilhosa, que é assim, a cuidadora do meu padrasto, a ex-cuidadora, ela fazia um curso na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E aí, um dia ela chega para aula, não sei do que era a aula, mas era um curso na Fiocruz, ela estava estudando, sei lá, para ser técnica de laboratório, uma coisa científica, e é uma coisa, um nível técnico. Eu não sei para que, eu não me lembro, depois eu vou até perguntar para ela. E ela, inclusive, era migrante, ela viveu a vida inteira na Itália, aí voltou, foi fazer esse curso e trabalhava como cuidadora. Daqui a pouco entra o professor dela na aula. Quem é o professor dela, gente? Ney Matogrosso. Ney Matogrosso era o professor de não sei o que de ciências, laboratório, não sei o que, na Fiocruz. E então ficam todos os alunos assim, professor Ney Matogrosso. Então, assim, se o Ney Matogrosso Gente chocada, né? dá aula de não sei que disciplina relacionada com a saúde, com a ciência, e depois ele disse para os alunos, que eu gosto, e é o meu dinheiro fixo, é o salário dele fixo. É, Se nem Mato Grosso dá aula na Fiocruz, bicho, você é marketing digital, e tá tudo bem, sabe? E eu acho que também podemos ser muitas coisas também, podemos ser muitas coisas. Lógico, né? É bom ser muita coisa também. É isso. Somos muitos dentro de nós mesmos, né? E tô triste um pouco que o nosso tempo está acabando. Queria continuar essa conversa, queria ficar aqui sentado ouvindo como eu estou fazendo a conversa de vocês duas, mas eu queria ir pro finalzinho dessa nossa conversa, nesses momentos que a gente brinca um pouco, né? O nosso bloco 3 é um ping-pongzinho rápido. Queria ouvir da Ju, depois dessa história toda que a gente discutiu aqui. Gritar
ou silenciar? Gritar. Ana, escrever ou atuar? Escrever. Como assim? Lógico. Oxi! Improviso ou roteiro, Ju? Roteiro. Ana, ficção ou memória? Cara, a memória é ficção e a ficção é memória, pra mim. Isso é muito curioso você falar. Meu pai era jornalista e ele no final da vida escreveu um livro dizendo ele que era um pouquinho da história dele para os filhos, né? Gente, eu nunca vi tanta mentira. Eram as memórias dele. Não, eu tô O meu brincando, projeto de não é mestrado mentira, né? É uma memória ficcionada, né? o meu mestrado da peça, o projeto foi sobre a autoficção. É porque, assim, na verdade, é, a ficção, ela não é o oposto da verdade. Exato. A verdade é o oposto da mentira, mas a ficção não é o oposto da verdade. Na ficção tem verdade. É. É, a gente brinca um pouco, é lógico que eu tô falando uma questão bem íntima, familiar, né? De falar de nunca ouvir tanta mentira, mas é isso, assim, ele optou por ficcionar a memória dele, né? Como sempre fez, na verdade, na vida dele inteira, aventureiro que era. Mas é bem curioso você falar isso. Ficção é memória, memória é ficção. É por aí mesmo, né? E pra você, Ju, conhecendo um pouquinho agora da Ana, vamos supor que você passasse uma semana sendo ela. Qual seria a maior curiosidade pra você no trabalho dela? Ou, de repente, a maior angústia ou medo? Minha primeira curiosidade, se eu fosse a Ana, era ler o texto que ela escreveu sobre o aborto. A primeira coisa que eu queria ler. Angústia. Um receio, alguma coisa que te deixaria assim aterrorizada no trabalho dela. Eu acho que se me encomendasse um roteiro, porque é muito uma coisa do outro, né? Tipo assim, eu quero contar a história, faz um roteiro sobre a história X, e aí, na verdade, né, você vai ter que pensar numa história meio que já, entre aspas, programada, não é uma coisa autoral, ou que veio, vai ser autoral, num caso de você Uhum. escrever do zero, mas através de uma outra ideia, eu não sei se eu... E você Eu já também passou. posso estar sendo super metódica falando isso, mas eu acho que eu ia ficar assim, meu Deus, história do outro, assim. E você já passou por isso, Ana? O quê? Um De roteiro escrever história. um roteiro Claro, encomendado? claro, o tempo inteiro. Ou seja, eu ia viver angustiada. O tempo inteiro. Na verdade, é isso, assim, é isso que eu me referia, né? Quando eu falo de histórias autorais, são as que saem de mim, mas normalmente eu estou trabalhando com encomenda, né? Com encomenda de projetos de produtores que não são minhas ideias iniciais, mas aí você, enfim, é um trabalho técnico, né? Tanto quando é autoral, quer dizer, autoral sempre é, mas quando é pessoal ou não, sempre existem técnicas, então, Ju, você não ia ficar angustiada, porque existem técnicas. Claro que aí tem momentos de angústia, mas e, e é isso, e na verdade o tempo inteiro, o trabalho, a maior parte do trabalho que eu faço como roteirista são encomendas. E pra você, Ana, o que que você acha que seria curioso ou Ai, eu acho, pela a história que ela contou do Gil Vicente, da peça, qual é o nome? Esqueci. O Alto da algo? Barca do O Inferno. Alto do Barco do Inferno. Assim, me pareceu uma atriz super vocacional. Então, assim, eu acho que eu ia desfrutar de, de ser essa que realmente tem prazer
na cena, sabe? Pelo menos foi o que ela me transmitiu. Então eu acho que eu ia desfrutar de uma intensidade ou de uma entrega que eu alcancei na minha vida de atriz, eu acho que um dia, eu sei esse dia, sabe? De estar assim com tudo dominado ali no palco. Foi uma vez, então foi uma vez e eu já logo desci daquele lugar, sabe? Então eu acho que eu ia desfrutar de de estar ali e além do mais de crescer naquilo, de ver onde é que aquilo vai, assim, não sei. Eu acho que ia desfrutar disso. Agora, e nesse sentido, a angústia. Se eu pensar numa angústia, eu pensaria como eu. Eu sei as minhas angústias de ser atriz. Inclusive, eu tenho o meu pesadelo recorrente é que eu tô em cena e esqueço o texto. Que foi um pesadelo que eu curei no sonho. Depois de muito tempo sonhando isso, eu sonhei um dia e falei para minha amiga Fernanda, no sonho, eu falei, eu não sou mais atriz, agora eu sou técnica de luz. E eu nunca mais sonhei de novo isso. Parei de sonhar. Que É, louco. Então, assim, se eu pensar na angústia, seria uma angústia muito minha. Então, se eu pensar numa angústia da Ju, sendo a Ju, eu me identifico super com a angústia dela de não conseguir pagar as contas. Eu não sou essa pessoa que eu também não saberia viver assim. É, Não sei, acho que seria essa. Eu estaria bem colada na angústia dela mesmo. E qual foi a frase, Ju, que você ainda não disse em cena, mas tá doida pra dizer? Ou pra você, Ana, o que você não escreveu ainda nos seus livros e roteiros e que precisa ser dito? Ah, nossa, tipo, Aí me lascou. infinito. Pode ser infinito isso. Queria falar totalmente drogada, tô brincando, não. Tô pensando, cara, não sei. Eu não Eu queria sei falar, estou quase. embaraçada. Eu não, tipo numa novela, estou embaraçada. Mamá, estou embaraçada. Ah, eu, eu Esse- não faço ideia. Eu não sei a frase, eu sei, tipo, o personagem. Eu tenho vontade de fazer uma vilã muito ruim, sabe? Uma coisa muito ruim, mas aquela coisa, tipo, Nazaré Tedesco, sabe? Uma vilã Ai, deve engraçada. ser muito divertido É uma isso. vilã engraçada, ela é ruim, mas o povo gosta dela. Eu queria fazer isso. Tipo a Lola, que fez a personagem agora da HBO Max, com a Camila Pitanga e tudo mais. Essa vilã Ah, que todo mundo então quer ser amigo de tão legal que ela é, ao mesmo tempo de tão ruim. Agora, uma frase, eu não sei. eu vou me somar ao que disse a Juliana. Eu queria escrever essa vilã. Eu tô vendo Vale Tudo, e eu queria escrever uma vilã dessas, assim, que todo mundo ama. Odete Leve Roitman, me Maria de convida. Fátima. Olha aí o Vamos, network, olha aí o vamos, network. vamos escrever uma vilã? Vão. Prometo Maravilha. dar vida vou dar vida com tudo. Quantos anos você tem, Ju? 32. Escrever uma vilã de 32. Eu tenho Mas, 52, tá, esse ano. E você é ator, eu não sabia que você era Eu ator. sou ator. Mas também sou pai, também mas sou... também é roteirista. Ele tem um roteiro muito legal, que ele já me convidou e nunca montou. Não, depois eu vou conversar com a Ana. Tô aí com umas ideias, eu tô Ah, doido. legal. Sabe por que que eu tô aqui também, na Alemanha? Por amor também. Me casei Hum. com uma amiga da adolescência, que já estava aqui há um tempo. E ao mesmo tempo, sempre com uma fagulha, que a Ju sabe disso, né? E eu falei para Cassiana na entrevista, essa fagulha de desejo, assim, vou para a Espanha filmar com Pedro Almodóvar, minha vontade, assim, né? De fim de carreira é ser ator na Espanha. Então, assim, fica aí uma porta aberta para a gente conversar. Ah, eu não tenho nenhuma porta aberta com a Almodóvar, mas eu tenho uma super amiga brasileira que desenvolveu uma série para a produtora da Almodóvar. Olha aí. Nossa. Foi assim, como assim? Muito legal. Acabou que com assim, nem Pedro Almodóvar tá conseguindo fazer as séries dele, gente. Tá complicado. A que ponto chegamos, né? Disse o Que motorista ponto de ônibus. chegamos? A que ponto chegamos desse motorista de ônibus?
Bom, Cara, eu tenho a minha grande amiga Ju é de Brasília também. É, Ju, Juliana de quê? Escritora. Juliana Monteiro. É escritora também. hum, Mas ela mora na Itália. assim. Conheço. Bom, eu queria ouvir de vocês o que que fica disso tudo, dessa nossa conversa, o que está borbulhando aí dentro, quais ficções foram construídas e, juntamente com isso, o que que vocês diriam para os próximos entrevistados que estão por vir? Vocês não têm nem a ideia de quem seja, mas assim, por que vir conversar? Eu acho que vir conversar para fazer novas trocas, para somar um com o outro, para conhecer experiências tão longes e ao mesmo tempo tão perto, né? Eu nunca falei com a Ana, a gente não se conhece, e daqui a pouco a gente já está falando de fazer uma vilã, ela escrever, atuar, e a gente ter ansiedades parecidas a nível, sei lá, de como ser artista ou não, e né, como a gente às vezes pensa que é muito sobre a gente, e na verdade é sobre muitas outras coisas, e que automaticamente também vira o que fica para mim dessas conversas, né? É muito potente, foi muito potente quando eu fui entrevistada pelo Marcelo anos atrás, mas também é muito potente você ter uma segunda pessoa trocando com você, curiosa pela sua história, interessada na sua história, e ao mesmo tempo interessada em contar a própria história e como que elas se ligam. Então, eu acho que isso ficou muito forte para mim. Fiquei com mais vontade de conhecer mais a Ana, a história da Ana, as coisas que ela escreve, enfim, a rotina dela, como é que é, né? E, e somos duas brasileiras, que é engraçado, a gente está mais perto atualmente Do que quando a gente morava no Brasil as duas. do que quando a gente morava no Brasil, as duas. Que louco. Tipo, eu consigo ver a Ana de carro, se eu quiser. Daqui 6 horas eu tô aí. E, E se a gente marcar no meio do caminho em 3? exatamente. Badajoz, cidade linda para conhecer. Cada rote. Então, eu acho que fica essa troca, fica essa curiosidade. E acho que sempre que, pelo menos comigo, quando a gente tem essa liberdade de falar um pouco sobre tudo, principalmente sobre um tema que a gente gosta, né? A sensação que eu tenho é que eu já quero desligar, né? Já quero, não, vou desligar aqui e vou pensar, vou dominar o mundo, vou aumentar mais coisas, vou fazer não sei o quê, dar essa vontade, sabe? Esse fogo, essa labareda da arte. Eu concordo. Eu acho que essa sensação de que a gente está acompanhado, no meu caso, eu escrevo, então eu escrevo sozinha. Fora isso, tem esse mundo que a gente vive, o capitalismo, os nossos objetivos, as nossas demandas sobre nós mesmos, de o que que a gente precisa conquistar, essa coisa, né? Vou fazer uma carreira no audiovisual, ou aonde for. E isso também vai distanciando a gente, porque a gente está sozinho, a gente faz castings, né? Faz testes, a gente compete, a gente precisa entrar, a gente precisa ocupar um lugar. E aí a gente, às vezes, quando a gente vai ficando sozinho, às vezes essas ideias vão ganhando vão sendo prioritárias, assim, sem a gente saber, a gente vai sendo colonizado um pouco por essas demandas que são reais e que fazem parte mesmo, é normal, e é isso, não a gente estaria também, né, brincando de ciranda, não é o caso. Mas quando a gente tem um encontro, assim, eu acho que a potência de encontrar o outro é muito reconfortante, existe essa palavra? Reconforta, assim, Sim, existe. e, e impulsiona também. E essa coisa, e ser migrante, e na migração ainda muito mais. E na maternidade, muito. A maternidade agora não tanto, mas assim, eu fiz grandes amigas, inclusive a Juliana,
por rede social, num grupo de maternidade, que éramos todas migrantes, eu também, que dentro do grupo de mães no Brasil, resolvi criar um grupo de mulheres migrantes. E aí nos encontramos as migrantes mães. Na migração, a gente é mais sozinha ainda, na maternidade a gente é mais sozinho ainda. Agora eu fui para uma feira literária na Suíça, levando meu livro, de uma editorial que se chama Helvetia Edições, é uma suíço-brasileira, a editora, e ela reuniu um monte de autores migrantes na Europa. Eu saí desse encontro, assim, um encontro que eu vendi 5 livros na Feira do Livro. Imagina, poesia na Suíça, um livro em português bilíngue, português, não, imagina, não ia vender nada. Mas, assim, foi um encontro tão potente, sabe? Você imaginar que tem outros autores, artistas brasileiros, numa situação como a tua, é muito, para mim, tem sido a melhor parte do caminho. De verdade, assim. Eu acho que a idade também me trouxe muito essa percepção, a maturidade, vamos dizer. Essa percepção, assim, sabe, gente, assim, o legal é isso aqui, gente. O legal é isso, assim, encontrar a Juliana, ficar falando do que a gente faz, o que a gente não faz, onde dói, onde não dói, onde a gente ri, né? Isso Volta, né? é muito gostoso. Eu gosto muito disso. Então, me impulsiona e também me dá prazer mesmo, porque eu acho que também transformar isso em conquista. Não sabe o que eu conquistei hoje? Conhecer a Juliana, o Marcelo e bater um papo. Sabe? Não é para eu sair daqui e conquistar outras coisas, mas isso é também em si mesmo uma conquista, sabe? Então, Que maravilha. Ai, que bom ouvir isso. Eu fico feliz porque a gente, né, tá num mundo louco, como você tá falando, e todo mundo tem suas próprias guerras, né, cotidianas. Falo um pouco isso na perspectiva do que a gente está vivendo no mundo agora, né? Minha irmã mora em Israel. nossa. E a gente ter condições, né? Novamente, esse lugar do privilégio, de ter condições de sentar aqui e trocar essas ideias e conhecer um pouco mais e atravessar esses véus, né? De cada um. Por mais que eu conheça a Ju, assim, tinha coisas que eu não sabia da questão do seu livro, e eu fiquei profundamente tocado, assim. Não sabia. Assim, uma coisa é você ler um texto do que é o seu livro e tudo mais, outra coisa é você contando aqui, né? Eu também quero muito ler. Não é um monólogo, são 2 atrizes, né? São 2 atrizes. Eu quero muito ler também. Vou te mandar. E já fico com te mandar saudade um aqui da gente, de repente... Tem um meio do caminho entre Portugal, Espanha e Alemanha, não? Tem a França, né? Quem sabe a gente se encontre pessoalmente um dia e a gente continue esse papo. Eu queria agradecer, de fato, o tempo de vocês, a disponibilidade, as histórias. E convidar vocês para, quando estiver disponível, a gente espalhar aí esse bate-papo para o mundo. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Foi ótimo. Ô, Ju, eu vou para Portugal, eu vou para Lisboa em setembro, para o Festival de Poesia de Lisboa. Então, minha E amiga. a gente pode tomar um café, uma cerveja. Se Marcelão, vocês quiserem, eu troco os... Manda sim. Tá Tá bom. bom. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Obrigado por tudo, gente. Tchau.